3 horas 30 minutos, 32 graus, 8 décimos é a temperatura, tarde de calor em Lajeado. E nós vamos falar agora sobre o preço do combustível. Inclusive tem uma matéria, destaque no nosso site independente.com.br, que destaca que o preço da gasolina aumentou R$ 2,11 desde o início do ano aqui no Vale do Taquari. Pegando em percentuais, isso dá um aumento de 43,36%, até menos do que se divulgou em alguns órgãos de imprensa lá para o centro do país, que chegou a se falar em 70%. Aqui, de acordo com o levantamento feito pela Rádio Independente, o aumento tá girando em 45%, na verdade, a gasolina aqui. A gasolina comum é 45%. E o 43,36 é o preço do etanol, que está variando. Muito semelhante. O GNV também está aumentando, aumentou 31% de 1º de janeiro agora até o final do mês de outubro. E o diesel aumentou, deixa eu ver aqui, 50,87%. Então, mais de 50% no litro do diesel, chegando até a um valor aí de R$ 5,19. O preço médio do diesel está um pouco mais baixo do que isso. E o preço do metro cúbico do GNV agora está em R$ 4,89. Nós estamos em contato com o João Carlos Dall'Acqua, ele que é o presidente da Sulpetro, para falar dessa nossa realidade, que sim, a gente sabe que não é tão estranha assim, há muito tempo que combustível vem aumentando, só que desde que se implantou essa nova metodologia de pegar o preço do petróleo internacional, o preço do barril internacional, é algo que acontece com mais frequência e a gente não está vendo parar, né? Inclusive tem um novo aumento que já está previsto para hoje e para amanhã nas refinarias. Vamos saber um pouco mais dessa realidade. É importante a gente frisar que não é uma exclusividade do Brasil, está acontecendo países afora. Mas aqui tem a questão do ICMS e um outro debate que a gente pode ampliar. João Carlos Dall'Acqua, presidente da Sulpetro, obrigado por atender a Rádio Independente. O que a gente pode falar sobre essa bomba do combustível que toda vez que a gente vai para um posto, o valor está diferente e é cada vez um susto maior. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Independente de Lajeado. Tu tocaste num ponto extremamente importante. O momento é muito tenso, né? Porque essa é uma realidade dos combustíveis que está afetando o mundo inteiro, né? A questão da elevação do barril passou de 40 e poucos dólares para 85, alguma coisa nesse sentido, ela afeta o mundo todo. Então você vê que na Europa, vários países estão cobrando 2 euros o litro da gasolina. Então só isso já seria um problema ao natural. Aí tu traz para a nossa realidade. Nós temos uma desvalorização cambial forte no momento, né? O dólar a R$ 5,50, alguma coisa nesse sentido. Há pouco tempo atrás falávamos de dólar a R$ 4,00 e pouco. Então já temos um cenário bem complicado. Aí vamos ver o que vamos trazer mais para a nossa realidade. As questões nossas internas, de tributação e tudo mais, e um poder econômico corroído. Então, a questão que nós temos que entender, o consumidor às vezes fica confuso com tanta informação, né, e bota lá no posto a sua mágoa toda. Porque, na realidade, o posto não compra de uma Petrobras. O posto compra de uma distribuidora. E essa distribuidora, quando recebe um produto fóssil da Petrobras, ela ainda tem que adicionar os biocombustíveis, né? Na gasolina é 27% e no diesel, o biodiesel é 12%. Isso também está impactando enormemente no custo final e não tem nada a ver com Petrobras. Então, como é que funciona esse mercado? Funciona de uma maneira muito pressionada na ponta, né? O consumidor, o único elo que ele tem de contato com toda essa cadeia anterior aí, que estão falando de refinarias, de importadores, de usinas, de álcool, de biodiesel, de transportadoras, de distribuidoras, de governo federal com seus encargos, governo estadual com seus ICMS, é o posto que entrega a conta. Por isso que, às vezes, os aumentos que ocorrem, inclusive, nas cadeias anteriores, não chegam na totalidade na ponta, porque o posto é pressionado e está passando por um momento muito difícil, Ricardo. Só para você dar uma ideia, agora o presidente falou de um novo possível aumento, né, da Petrobras, mas antes desse aumento ocorrer, que deve, sei lá, se vai ocorrer daqui a uns dias, a partir do dia 1º,
os postos já estão recebendo produtos mais caros em função de que o ICMS, que foi congelado pelos próximos 3 meses, ele tinha um residual ainda, na leitura anterior, que na faixa de só isso deu 7 centavos, e as distribuidoras estão repassando integralmente os aumentos do anidro, que disparou no Brasil. Então, antes desse aumento que o governo federal está falando, os postos já estão recebendo produto mais caro agora, hoje, amanhã, quarta-feira. Então vai vir o cenário está muito estressado, Ricardo, está muito estressado, e não temos uma sinalização assim a nível mundial, né, de que vai normalizar o preço do barril, que teria que começar por aí, na base. Nós temos que começar a ter mais ofertas de produtos no mundo, e para isso os países produtores precisam ofertar, né? O Brasil, ele como todas as economias modernas e economias estáveis, ele está nesse sistema de paridade internacional, e eu acho que é importante, porque senão a gente vai criando artificialismo, né, nessa situação. Mas o momento é de muito estresse em todo o mercado, inclusive com sinalizações de distribuidoras de dificuldade de aquisição de produto, porque ainda nós importamos uma boa parte do nosso consumo, né? A gente exporta, importa, o Brasil está inserido nesse mercado, mas uma parte do diesel, principalmente, ela é importada, e aí se importa desde gasolina e se importa também álcool. E como ainda temos uma defasagem, segundo os economistas, na paridade internacional por preço praticado aqui, os importadores independentes fora a Petrobras não estão trazendo produtos. Então, vai trazer a um preço e vender por um preço mais barato. Então, isso está dando um estresse de fornecimento. Não é que vai ter um desabastecimento, de maneira nenhuma. Mas a Petrobras já sinalizou por nota, inclusive, que em novembro ela não teria condições de atender toda a demanda que chegou nos seus pedidos, na sua carteira. Pega aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a refinaria de Rio Grande, que é uma pequena refinaria, só tem 2 independentes dentro do Brasil que não estão no sistema da Petrobras, que é a Manguinhos do Rio e a de Rio Grande aqui. Rio Grande não está mais fornecendo produtos, porque ela importa direto, né? E ela simplesmente fez um movimento descolado, inclusive, da Petrobras. Eu estou repassando tantos centavos, e agora, inclusive, não tem mais nem produto. Por quê? Porque não está sendo conveniente essa importação. Então, temos um cenário aí de turbulências, né, que vamos ter que passar para frente, e o consumidor pode ter certeza que o elo mais fraco e mais frágil nessa cadeia econômica toda é o posto de gasolina, que está lá na ponta, e que ele que entrega a conta final ao consumidor. Mas não tem jeito, né? Se a gente tirasse o posto hoje, tira o posto do sistema todo, vai tirar aí 70 centavos, 80 centavos, não muito mais do que isso. E a gente só de ICMS a gente está pagando R$2. Então, e não é a culpa de um estado ou do outro, não é a culpa de um governador, é um sistema que foi montado assim, que enquanto o preço está em baixa não aparece tanto. Mas quando há essas crises mundiais, aí aparece essa situação. Então a gente está muito até em cima de pressão que houve para esse congelamento, pelo menos temporário, do preço de pauta, mas ele vale a partir de agora, né? A partir de agora por 3 meses. Mas o resíduo que tinha, ele chegou à conta, está chegando nos postos. E é possível que o consumidor vai perceber alguma coisa aí, independente de Petrobras. Para te ver como é complexo esse nosso mecanismo. Nós podemos falar a tarde inteira aqui, que tem assuntos para nós tocar um programa inteiro, mas eu não sei se eu fico à disposição para algum questionamento específico que possa ter. Está sim, João. Tudo bem? É Luiz Fernando, boa tarde. Opa, você bem. Citou a questão do congelamento do ICMS. Qual é a posição da Sulpetro a respeito do congelamento e na sua opinião, esta medida pode surtir algum efeito prático ou é apenas um paliativo em que o consumidor ali na frente vai acabar pagando o preço? Ninguém tem a varinha, né? A varinha mágica, aquela que uma pessoa só vai resolver esse problema dos combustíveis. Então, isso não existe. Essa situação do congelamento, ela foi importante, é importante, a gente sempre solicitou isso, para que trouxesse uma estabilidade, entendeu? Um mínimo de estabilidade. Porque nesse modelo que é hoje, do ICMS, é uma alíquota que não mudou. Todo mundo diz, a alíquota não mudou, a alíquota é 30%, certo? Mas uma alíquota de 30% sobre um preço de custo de venda que era R$ 4,30 lá no início da pandemia, para quase R$ 7 hoje, ela dá um valor diferente. Então, e ela era
feito uma leitura a cada 15 dias, exatamente em cima dos cálculos que a Cefaz faz do preço que está ocorrendo na ponta. Então, isso que eu trouxe para vocês agora. Foi congelado a partir de agora, mas nós temos 15 dias passados de uma leitura anterior e já trouxe uma correção de 7 centavos, que não aparece. Não há um produto que destacou, que saiu, que foi a Petrobras, que foi uma usina, não. Foi uma correção de valores. Mas é custo. É custo que a distribuidora passa na nota para o posto e não tem contra-argumentação. Então, por isso que é importante, sim, esse congelamento, que seja temporário, esperando que nesse período haja uma oferta maior no mercado, mas não vai solucionar o problema. Claro que não vai. Ela vai trazer um certo paliativo, que nem você bem falasse, né? E é uma partezinha que pode reduzir aí, se calcula em 7%, talvez, né? A gente vai saber nessa sequência toda. Mas ela precisava parar, senão é espiral sem fim, entendeu? Cada vez que aumenta o preço da Petrobras, aumenta o preço na ponta, aí ela faz uma nova leitura, aumenta a base e sempre é assim. Então, o que ela ganhava, há pouco tempo atrás, o Estado ganhava R$1,30, hoje está ganhando R$2. Mas não é que ele seja culpado por isso, não. É um modelo tributário que é desenhado em todos os estados dessa mesma maneira e que, nessa hora de crise de fornecimento, ela atinge essa dificuldade adicional. Estamos conversando com João Carlos Dall'Acqua, ele que é o presidente da Sulpetro, o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor entende que nós possamos ter uma mudança nessa forma de fazer o preço, de praticar esse preço em decorrência daquilo que está sendo estabelecido internacionalmente através do preço do barril? O próprio presidente tem falado que de repente pode mudar essa metodologia, é algo recente até, mas a gente está sendo bastante impactado. É viável isso? E qual o cenário para os próximos meses, quem sabe para 2022? Vamos continuar tendo aumentos e mais aumentos, ou daqui a pouco ali na frente se sinaliza com uma baixa e tentar voltar a valores que a gente esteve pelo menos no início desse ano, que já era um valor bastante elevado? Claro, veja bem, é importante, o presidente também, ele tem essa concepção que ele não vai conseguir resolver sozinho, porque temos, além do barril, né, que não depende dele, é uma commodity, assim como o minério é uma commodity, o soja é uma commodity, né, negociado em bolsa, e aí todos os investidores do mundo inteiro se baseiam nisso, as economias se baseiam nisso, e tu não pode criar artificialismo sob pena de, né, pagar mais tarde essa conta. E a conta sempre é paga pelo consumidor. Isso é só uma questão de ter transparência na informação, ou que mais tarde ela vem com um avalanche. Então a paridade internacional ela trouxe essa modalidade de 2016 para cá. É um ajuste que nós no Brasil não tínhamos. Então a gente foi aprendendo, tentando entender e se movimentar. A questão toda é que nós temos quase 50% de carga tributária. Então, do custo. Não seria um problema da Petrobras em si repassar a volatilidade internacional se não tivéssemos essa carga tributária pesada e, neste momento, a conversão e o câmbio. Então, 5,50, a gente imaginou que há pouco tempo atrás estaríamos nesse dólar a 5,50? Difícil. Então, cada vez que o presidente sinaliza alguma coisa, o mercado se agita. E não adianta a gente entender que tu vai orientar o mercado. O mercado ele é risco. São milhões e milhares de empresas, de investidores e consumidores e tudo mais que estão se movimentando no mundo afora. Então o Brasil está inserido nesse mercado mundial. Eu tenho muito medo de medidas assim tomadas no afogadilho, entendeu? Que a gente pode, daqui a um pouco, não ver toda a extensão e lá na frente vir a conta. O que sempre foi pregado como uma medida possível e plausível é que se tivesse o famoso colchão, né? Aquela estabilidade, assim, que tu cria um fundo e quando o petróleo está em baixa, você aumenta isso, aumenta o fundo e quando sobe, você vai gastando ele. Então, já a CID, quando foi criada a CID, já foi criada com esse propósito. E aí depois ela passou a ser um imposto arrecadatório. Mas esse é um sentido interessante de se organizar o mercado. Aí tu não interfere na questão da commodity, que ela está nisso, e ao mesmo tempo tu suaviza para o consumidor. Então nós temos que ver, o governo possivelmente está estudando isso, tem fundo para criar esse amortecimento, e tem de onde tirar esses recursos, talvez pudesse ter dos royalties, né, que a Petrobras arrecada, e aí vem aquela outra discussão. Nós vamos, como sociedade, continuar subsidiando
combustível fóssil ou vamos usar esse recurso que o ROI permite em outra atividade, né, em outra função? Então, são discussões de políticas macro, que aí entra a nossa democracia, seu sistema representativo. O Congresso tem que participar, tem que discutir, que não pode tomar simplesmente medidas aleatórias, né, no calor dos problemas. Então, a gente sabe que é um problema estrutural que o mundo inteiro vive e alguns sofrem mais ou sofrem menos. Mas se nós não conseguirmos levar uma certa estabilidade ao mercado, que esse dólar continue, né, que comece a recuar, vamos ficar com essa dificuldade, que o dólar vai estar alto. Se o barril começar a baixar, a gente espera que sim, né? Espera que sim, porque o que aconteceu? No início da pandemia, chegamos a ter quase um barril negativo. Como assim? Porque tinha uma oferta excessiva do mercado, os navios estavam rodando o mundo cheio de produtos e não tinha consumo. Aí o fornecedor, os países todos começaram a, vamos reduzir a produção. Aí reduziram a produção. Agora o mundo está retomando suas atividades, né? Nós estamos chegando, inclusive, o inverno no hemisfério norte, que consome mais produtos, e os países em si estão voltando a uma certa normalidade, aumentando o consumo. Então, para isso, precisamos ter mais oferta de produtos. Isso vai vir na sequência, o mercado vai se ajustar na sequência, né? E só que assim, nós temos que também fazer o nosso dever de casa. Nós estamos em disputas políticas no Brasil que mantém essa tensão, inclusive, no dólar. Então, seria, num momento de crise como esse de produtos, seria o ideal que tivesse uma harmonia, mas não estamos em harmonia. Então, isso tudo dificulta. Então, temos que levar essa discussão a nível amplo do que nós vamos fazer a nível de futuro. No momento é passar, nós estamos numa tempestade quase perfeita, né? Como é que vão passar por ela? Cada um vai ter que fazer a sua parte, um pouco de cada um, né? E esperar que normalize, porque o combustível fóssil ainda é predominante, mas ele já sinaliza ali na frente que vamos ter alternativas energéticas. Enquanto isso, né? Talvez seja a principal alternativa que nós tenhamos, né? Até mesmo em questão de valores, né? Vai mudar bastante. Mas, por enquanto, dependemos do combustível. Muito obrigado, João Carlos Dall'Acqua, pela sua participação aqui na Rádio Independente. Uma boa semana. Obrigado, sempre à disposição dos amigos. João Carlos Dall'Acqua, presidente da Sulpetro, que é o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, 4:12. A gente até não conseguiu evoluir